Então, pessoal, nós já tratamos sobre os bens comuns, né, e os bens de hífen. Agora nós vamos falar quais são os fatores, né, que alteram a quantidade demandada. O que faz com que a quantidade demandada aumente ou diminua? O primeiro fator, pessoal, que a gente vai tratar é o preço. Ou seja, é o que a gente já vinha tratando, né, normalmente. Ou seja, o preço vai alterar a quantidade demandada, né, dos bens comuns. Se o preço cai, a quantidade demandada aumenta. Se o preço sobe, a quantidade demandada diminui. Certo? Esse aqui a gente já vinha tratando, já falamos já anteriormente, né? Então, conforme o preço do produto, a quantidade pode aumentar ou diminuir. O segundo item, pessoal, é renda, certo? Porém, o que acontece? Quando o primeiro fator é em relação ao preço. Qualquer alteração no preço faz com que a quantidade demandada aumente ou diminui. Porém, essa variação vai ocorrer em cima, né, da curva de demanda, certo? Aqui nós temos a curva de demanda. Então, se o preço caiu, a quantidade demandada se deslocou desse ponto para esse ponto aqui, certo? Ou seja, se deslocou em cima da curva de demanda. Se o preço sobe para P3, um exemplo qualquer, certo? A quantidade demandada vai subir desse ponto para esse ponto aqui, ou seja, sempre em cima, certo, da curva de demanda. Porém, os outros fatores que fazem com que a quantidade demandada se altere, vai fazer com que a curva seja deslocada para cima ou para baixo, certo? O segundo ponto, o segundo fator é a renda, tá bom? Ou seja, a renda, pessoal, imagine que, né, nossa curva de demanda seja representada, né, dessa forma. E a quantidade, né, o preço P1, certo? E quantidade demandada Q1. Agora, pessoal, imagine que a renda da população como geral aumente, suba. A renda subiu, certo? Por qualquer motivo, ou elevação na quantidade de trabalho, transferência de renda, a população em geral ganha melhor, ou seja, a renda sobe ou diminua. Vamos tratar que ela suba, certo? O que vai acontecer? Se a renda sobe, o que acontece? A tendência é que a gente consuma mais produtos, mesmo que o preço continue igual. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa curva ela vai se deslocar para a direita, certo? Ou seja, o preço não alterou, porém a quantidade demandada vai para Q2, vai aumentar, né, de Q1 para Q2, certo? Então, se a renda aumenta, a quantidade demandada tende a aumentar. Se a renda diminui, a quantidade demandada tende a diminuir, certo? Ou seja, não interfere em nada o preço. Porém, pessoal, isso só ocorre com bens normais, certo? Quando a nossa renda aumenta, né, e a quantidade demandada também aumenta, nós chamamos esses bens de bens normais. Porém, existe um tipo de bem que a gente chama de bens inferiores, certo? Bens inferiores. Por que nós chamamos esses bens de bens inferiores? São os bens que, quando a gente aumenta a nossa renda, nós consumimos menos esses bens, certo? De forma geral, sardinha, ovo, certo? São bens inferiores, certo? Por quê? Porque a pessoa que come sardinha no seu dia a dia, se a renda dela aumentar, ela vai trocar a sardinha por outros produtos mais nobres, carne, esse tipo de coisa assim, certo? Então, todo bem é inferior quando
o consumo dele diminui quando a renda da população aumenta. Um outro bem inferior é o transporte público. Quanto maior a renda da população, menos transporte público se utiliza. Ou seja, maior eu vou poder comprar o meu carro e eu vou utilizar menos transporte público, certo? Então são chamados de quê? Bens inferiores. Aumenta a renda, diminui o consumo desses bens. Diminui a renda, aumenta o consumo desses bens, certo? Um exemplo muito prático disso é a telecena. Na década de 90, o país passava por um grande problema financeiro, alta inflação, alto desemprego, renda baixa, se vendia muito telecena, certo? Quando o país teve uma melhoria, né? Então, pessoal, outro produto que eu considero inferior é telecena. Lembrando que na década de 90, né, a telecena era muito vendida. O país passava por uma crise financeira, muito desemprego. A partir dos anos 2000, quando melhorou um pouquinho a situação do país, a quantidade de telecena vendeu menos. Ou seja, as pessoas começaram, né, a consumir menos desse produto, né, devido ao aumento da renda. Lembrando, pessoal, que nós estamos tratando aqui microeconomicamente. Para algumas pessoas, né, bens inferiores vai ser uns produtos e para outras pessoas vai ser outro tipo de produto. Na microeconomia a gente trata, né, um indivíduo, a empresa, né, individualmente, certo? O terceiro ponto, pessoal, que influencia, o terceiro fator que influencia a quantidade demandada de um produto é o preço de produtos concorrentes. Como assim, professor? Imagine gasolina e álcool, certo? Gasolina e álcool, pessoal. O etanol, né? O famoso etanol. Tá bom? Gasolina e etanol. Certo? O que acontece? Quando o preço da gasolina sobe, as pessoas tendem a consumir mais etanol, mesmo mantendo o preço. Ou seja, a quantidade demandada de etanol se eleva, certo? Ou seja, não houve nenhuma alteração nem no preço do etanol, certo? Porém, como são produtos concorrentes ou produtos relacionados, o aumento de um provoca o aumento do consumo de outro, certo? Um outro tipo, pessoal, é quanto ao café, certo? E o açúcar. Se as pessoas tomam uma xícara de café com 2 colherinhas de açúcar, né? Uma xícara de café para 2 colheres de açúcar, e o preço do café aumenta, o que vai acontecer? As pessoas tendem a tomar menos café, logo menos açúcar. Ou seja, o preço do açúcar continua o mesmo, porém a quantidade demandada de açúcar diminui também. Ou seja, se os bens forem complementares, ou seja, café e açúcar, se os bens forem complementares, o aumento do preço de um produto faz com que caia a demanda do outro. Se os produtos forem concorrentes, o aumento do preço de um produto faz com que aumente a demanda pelo outro produto, certo? Esse é o terceiro fator que faz com que altere a quantidade demandada. O quarto fator, pessoal, é o custo, né? Mesmo se o preço do produto não se alterar, as pessoas podem passar a gostar mais daquele produto e consumir mais daquele produto, fazendo com que a curva, certo? Fazendo com a curva da demanda se desloque para a direita. E se as pessoas passarem a gostar menos daquele produto, vai fazer com que a curva da demanda se desloque para a esquerda, certo?
Ou seja, imagine, pessoal, que nesse período de Páscoa, né, as pessoas não queiram, depois que passou o consumo de ovos de Páscoa, é no P1, o preço 1. Só que depois que passa o período de Páscoa, as pessoas não consomem mais tanto, né, ovo de Páscoa. O gosto dele de consumir ovo de Páscoa diminui. Ou seja, o que acontece? O preço continuando o mesmo, a quantidade demandada vai diminuir, certo? Mesmo com o preço se mantendo constante. Porém, se o gosto por esse produto aumentasse, a curva da demanda iria o que? Se deslocar para a direita, certo? E curva da demanda 3, certo? Situação 1, normal, o gosto aumenta, a curva da demanda se desloca para a direita, e o gosto diminui, a curva da demanda se desloca para a esquerda. E em quinto e último, pessoal, é, né, a expectativa. A expectativa também faz com que o consumo daquele produto aumente ou diminua. Nesse período de pandemia, gente, o que fez com que se a máscara, né? A máscara, ela custava o quê? 50 centavos a unidade. Se a máscara, mesmo ela mantendo o mesmo preço, a quantidade de máscara aumentou, porque a expectativa do consumo daquele produto, ou então a expectativa de utilização daquele produto faz com que a curva se desloque para a direita, certo? Então, a expectativa de se utilizar mais máscara, mais álcool em gel, fez com que a curva da demanda se deslocasse para a direita, mesmo com os preços mantendo-se, né, constantes. A gente sabe que o preço da máscara, né, e o preço do álcool em gel aumentou. Porém, mesmo se o preço tivesse se mantido constante, o consumo daquele produto teria o que? Se elevado, certo, pessoal? Então, o quinto e último fator é a expectativa. Então, no preço, a demanda se desloca em cima da curva da demanda, certo? Na renda, se a renda aumenta, a curva da demanda se desloca para a direita. Se a renda diminui, as pessoas tendem a consumir menos produtos, né? E a curva da demanda se desloca para a esquerda. Lembrando, pessoal, que quando eu estou falando na renda, né? Eu estou falando de o quê? Estou falando de bens normais, certo? Aumenta. Se o bem for normal, a renda aumenta, o consumo dele aumenta. Se o bem for normal, a renda diminui, o consumo dele diminui. Porém, existem também os bens inferiores, que se a renda aumenta, eu consumo menos daquele bem. Exemplo é transporte público. Se minha renda passou de 1.000 para 5.000 reais, eu não vou andar mais de transporte público, teoricamente, né? Eu vou comprar meu carro e vou passar a consumir, né? A consumir menos transporte público, certo? O terceiro item é o que? Produto de produtos, preço de produtos concorrentes, certo? Concorrentes ou complementares, tá bom, pessoal? São preços concorrentes ou complementares. O exemplo que a gente deu foi o que? Gasolina e álcool. Se a gasolina e o álcool são concorrentes, se o preço da gasolina aumenta, as pessoas tendem a consumir mais álcool, certo? Se o preço da gasolina baixa, as pessoas tendem a consumir menos álcool. E se forem complementares, certo? Igual café e açúcar. O preço do café sobe, as pessoas tendem a consumir menos café, logo vão consumir menos açúcar, certo? E o quarto, pessoal, é o gosto. Se o meu gosto aumenta, eu vou consumir mais daquele produto, mesmo, né, com o preço constante. Se o meu gosto diminui, né, se eu passo a gostar menos daquele produto, eu passo a diminuir também a quantidade consumida daquele produto. E o quinto e último é expectativa, né? A expectativa ela pode ter várias influências. No nosso caso agora, né, a expectativa de utilizar mais vitamina C, de utilizar mais máscaras, certo, pessoal? Fez com que, mesmo com os preços constantes,
a quantidade demandada fosse maior, ou seja, a curva foi deslocada para a direita. Então, nesses 4 casos aqui, certo? O que acontece? Se a quantidade demandada aumenta, a curva da demanda se desloca para a direita. Se a quantidade demandada diminui, a curva da demanda se desloca para a esquerda. E quanto ao preço, acontece o que? A quantidade demandada se locomove em cima da curva da demanda. Certo? Tranquilo? Valeu.